Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde, boa noite para quem está assistindo de noite. Espero que todos se encontrem bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou João Alvarenga, sou estudante de Educação Física. Falta 2 meses, eu acho, menos até de 2 meses para eu conseguir formar, tomara. E também sou estudante aqui na Argentina, na Escola de Treinadores Argentinos, né, na ATFA. Hoje antes falando um pouco do canal, para quem não conhece, é um canal que a gente tentou associar ciência com futebol. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre teste de 1RM e Flagner, que é conhecido como Flagner Power Test, ou teste de potência, no futebol. A gente vai tentar associar esses testes no futebol e ver o que a gente pode fazer usando esses testes dentro do contexto do futebol, certo? Vamos lá? Falando um pouco mais sobre o que é o teste de 1RM, ele também é conhecido como teste de carga máxima. A gente pode usar ele para mensurar a força máxima dinâmica, ou seja, a força que tem movimento, não é essa força que fica isométrica, sabe? Tem que ter um movimento, tem que ter algum movimento. A gente não consegue mensurar a força isométrica. E a gente pode medir isso tanto para exercícios para membros inferiores como para membros superiores, e a gente usa para exercícios que a gente propõe. Primeiro ponto, quando a gente for propor para fazer o RM, o nosso aluno, o nosso atleta, ele tem que estar familiarizado com o exercício, certo? Ele tem que já estar fazendo esse exercício, porque ele tem que saber o movimento correto. Então, é o exercício proposto com o movimento correto, e o resultado desse ORM a gente consegue chegar na quantificação de peso, né? A gente coloca o peso. Quanto no supino eu consigo levantar? 60 quilos. E aí a gente coloca aqui o nosso 1RM, levantar uma vez, né? Uma repetição máxima é 60 quilos. E aí o que a gente usa o RM? A gente usa para prescrever. A gente pode tentar, por exemplo, a gente vai treinar resistência. A gente vai trabalhar na linha de 60% do RM, porque a gente quer bastante repetição. A gente não pode trabalhar com muita carga, senão a gente não consegue tanta repetição. Além disso, a gente pode usar no futebol, por exemplo, é uma ideia, se a gente for trabalhar a força no campo, e a gente tem lá a barra, ou que seja, alguns exercícios, e a gente quer trabalhar especificamente a força, só que a gente não... Como a gente quer trabalhar sempre o princípio da individualidade, porque, por exemplo, a gente tem o Paulão e o Carlinho. O Paulão sobe... Levanta, no agachamento, ele desce com 150 quilos, por exemplo. E o Paulinho, ele desce com... Carlinho, não sei mais qual que eu falei, mas o Paulão, ele com 150 quilos e o Carlinho com 80. Se a gente vai colocar uma carga de 120 para um, tá treinando uma coisa, para outro tá treinando outra, entende? E esse é importante, a gente ter o princípio da individualidade para conseguir treinar e que cada um desenvolva o determinado exercício da sua maneira, certo? E aí, a gente pode tentar agrupar para não perder tanto tempo, porque a carga tem muita discrepância da carga. A gente vai ver que no futebol tem muita gente, tem gente que consegue levantar muito pouco, tem gente que consegue levantar muito. Para não ter essa discrepância e não ficar modificando a carga toda vez, a gente agrupa em grupos próximos da carga, por exemplo. É uma ideia, a gente desce para o campo. A gente vai ver lá no final dos slides, eu vou mostrar um exemplo que a gente pode fazer. A gente treina um campo com determinadas pessoas que tem uma carga de 10 quilos só de diferença, e a gente pode acrescentar e tirar rápido e ele faz exercício, enquanto o outro grupo ele está treinando de outra maneira. São maneiras. E por último, a parte do teste URM também é importante na parte de evolução, né? Comparar se ele está tendo evolução da força. A gente compara se ele evoluiu o RM dele, se subiu ou se não, e se ele não subiu, a gente pode estar tentando verificar as variáveis que ocorreu. Por exemplo, se ele diminuiu o RM dele, pode ser porque ele estava no departamento médico, no DM, e aí ele não treinou, ele acabou não perdendo esse rendimento. Ou se ele não conseguiu, ele
não subiu nada, ou quase nada, subiu 0,5% em um mês, e o seu trabalho, na verdade, na sua periodização, é aquele que você queria que subisse mais. Aí você vê, esse tipo de treinamento para a pessoa está errada, às vezes ele não está tendo determinada carga, e aí você consegue modificar, certo? Vamos lá. Para a gente somar, para a gente descobrir, mensurar o RM, a gente tem uma maneira, que é o estimado, que é menos concreto, somente com cálculos, e tem que aplicar uma carga, só que você chega estimadamente. E o outro, que eu vou ensinar vocês, é usar esse estimado para a gente chegar mais num concreto, né, em si. O teste estimado, a gente tem que perguntar a primeira coisa para o nosso atleta, né? A gente vai chegar lá, pode ser com um caderninho, a gente chega no nosso caderninho lá, e a gente vai ter vamos usar de novo o Paulão como exemplo. O Paulão, ele vai chegar e a gente vai perguntar para ele, Paulão, no agachamento guiado, por exemplo, vamos usar o agachamento guiado. Quanto você geralmente treina? Isso se ele treina, né? Se ele não treina, você já não consegue fazer o RM, porque ele não tá familiarizado com o exercício. Aí você foi lá, anotou o RM do Paulão, vamos colocar 100 quilos. Ele geralmente, o RM não, perdão, quanta carga, na verdade, você vai anotar quanta carga ele fez nesse exercício, que ele faz geralmente. Não significa que é um RM dele, hein? Quanta carga ele faz. Ele vai falar 100 quilos, vamos colocar 100 quilos, eu desço aí. Aí, nesse mesmo dia que você perguntou para o seu aluno quantos quilos, seu atleta, quantos quilos ele desce nesse exercício, quantos quilos ele usa, você tem que aplicar esse exercício e ver quantas repetições ele faz com essa carga. Obviamente, dando aquecimento bem, se for possível também alongar, para poder fazer um exercício melhor, certo? E aí a gente vai e a gente anota isso também, quantas repetições. Vou colocar aqui 15 vezes, certo? E aí a gente coloca nessa fórmula, que é 1 RM estimado, é igual a carga de treinamento em quilos, dividido por 100% menos 2% da máxima repetição que ele fez com esse quilo, com esse peso, certo? E aí aqui a gente tem a conta. Justamente a gente colocou esse valor. A gente tem nosso atleta, então, olha aí embaixo, atleta no agachamento guiado 100 quilos, geralmente, e repetição com essa carga 15 vezes. A gente joga na fórmula e a gente vai fazer primeiro o que está entre parênteses, certo? Então tá lá 2% vezes 15 vezes, coloquei V aí, mas é 15 vezes, só que pode deixar o 15 mesmo. E aí a gente faz o cálculo que está entre parênteses primeiro, a gente descobre 30%. Então, um RM estimado é igual a 100 kg dividido por 100% menos 30%. Fez a conta, dá 70%. Então, um RM estimado é igual a 100 kg dividido por 70%. A gente transforma 70% em 0,7 e a gente chega ao valor de 142,85 kg. Certo? Aproximei para 143. A gente tem que anotar esse dado. Certo? E aí, se você quer parar aí, você pode parar, porém não é viável. A gente quer descobrir o RM mais precisamente, certo? E aí a gente tem 2 métodos para descobrir precisamente. A gente tem o RM crescente e o RM decrescente. A gente vai usar o RM estimado para conseguir descobrir o RM concreto que a gente conseguiu, o RM mais preciso, né? Usando o método crescente, olha lá em cima da tabela, vocês vão ver que a primeira coisa é testar 90% do RM estimado. Mas antes, lembrando bem, tem que aquecer nosso atleta, a gente tem que aquecer bem, alongar bem e entender que ele está familiarizado com esse exercício. Outra coisa importante, vai comparar com ele daqui a um mês, você tem que tentar fazer o mesmo teste, parecidos os horários, parecido a semana também, e no mesmo ambiente, se você conseguir fazer, porque você consegue ter uma precisão de comparação melhor, certo? Além disso, vocês não podem aplicar, não vai aplicar um teste de URM um dia depois do jogo, entendeu? Porque ele já teve um dano muscular muito forte, não vai ser preciso esse teste com URM, nada preciso, beleza? E aí agora a gente vai testar, o primeiro passo é testar, depois de aquecer, eu fiz todos os passos que eu tinha falado, é testar 90% do RM estimado. Então, a gente faz o cálculo lá, 90% de 143. Fez o cálculo, jogou lá, eu não fiz o cálculo aí, então não vou explicar, mas jogou lá, fez, ele realizou um movimento, desceu, subiu e realizou um movimento correto, mas desceu e não conseguiu subir, a gente já tem um RM para esse exercício.
Porém, ele subiu, desceu, subiu, desceu, fez corretamente mais de uma vez, você já pode parar. Se ele fez 2 vezes, você já fala, não, para aí. E aí o que você vai fazer? Vai dar uma pausa de 5 minutos para o atleta, uma pausa passiva mesmo, sem fazer nada, e depois volta a testar com 5% a mais de carga. E aí a mesma coisa, com esses 5%, se ele fez um movimento só, corretamente, e não conseguiu fazer mais nada, para aí já tem um RM, que é o 95%. Não conseguiu, você faz a mesma coisa, dá uma pausa de 5 minutos. Na verdade, ele conseguiu subir mais de uma vez, você dá uma pausa de 5 minutos e faz de novo 5%, certo? Porém, depois da terceira tentativa, é interessante estar parando por aí, porque ele já pode ter dado um dano muscular, e aí tentar fazer isso depois de 48 horas, dar um descanso para ele realizar de novo a partir do ponto que você parou, certo? O RM decrescente, a gente tem a mesma coisa, só que a gente começa com uma carga 10% a mais, né? Então a gente faz todo o protocolo de aquecimento, 100% de um RM estimado, e conseguiu a primeira vez, beleza, já era, tchau. Não conseguiu fazer mais de na verdade não conseguiu fazer nenhuma vez, ele foi tentar baixar e não conseguiu subir, dá uma pausa de 5 minutos, e diminui depois 5% da carga, e a gente faz 5%, e depois 100%, certo? E a gente vai fazendo isso até descobrir. Agora, falando um pouco mais sobre o teste Flagner Power Test, ele é um teste que ele consiste em qualificar e quantificar a potência dos membros inferiores dos atletas. Ele usa a força e a velocidade para concluir isso. Por exemplo, se a gente fala, nosso atleta é potente, mas que unidade é isso, sabe? Como a gente consegue colocar isso em números? E aí o Flagner Test, Power Test, é para isso. Além disso, o Flagner, ele já fez isso faz muito tempo, esse teste, acho que foi na década de 80, e ele conseguiu associar a potência com o tipo de fibra predominante dos atletas, nos membros inferiores dos atletas, né? Ele associou isso com um tipo de fibra. Vai ver mais para frente, por isso aí tá interessante. Então, o Flagner Power Test, a gente pode estar usando para prescrição de exercício também. A gente pode estar usando para comparação de grupos, encontrar a parte de tipo de fibra, agrupar grupos que tem tipo de fibra 2, tipo de fibra 1, porque determinado a gente quer gerar um dano muscular, a gente quer gerar uma hipertrofia, a gente tem um grupo que tem predominância tipo 1, é mais difícil gerar hipertrofia do que o tipo de fibra 2, entendeu? Então é importante estar mensurando isso e a fim comparativo, né? E, como eu disse, também a fim comparativo a gente pode usar a evolução da potência, fazer em escala 0, fez o primeiro teste, depois compara um mês depois o segundo teste, por exemplo, e aí compara como foi a evolução dele. Para calcular como a gente vai fazer o Flagner Power Test, né? A gente tem como a gente realiza o teste. Também a gente pode aquecer ele antes, ter um piso nivelado, a gente precisa ter um piso nivelado, não vai ter um morrinho e você tem que saltar, então a gente precisa estar retinho. Importante isso. E aí o atleta ele vai ter 3 tentativas com 10 saltos horizontais, certo? Então ele vai sair a partir de um ponto e vai fazer 10 saltos. É importante a gente ter um cronômetro na mão para marcar o tempo, põe o cronômetro lá, aperta o horário, já a gente vai ver como faz, e uma trena, né? E marcar o ponto inicial. Como a gente vê aí na imagem, eu não consigo mostrar para vocês com o mouse, mas está aí. A gente pode ver uma linha aqui anterior. O atleta ele não pode estar pisando na linha, mas é importante ele estar exatamente atrás da linha. Assim, a pontinha do pé exatamente atrás da linha, porque a gente vai contar a partir da linha. Assim, a gente não pode tentar perder espaço, entende? E aí o que ele vai fazer? Ele vai saltar horizontalmente sem usar impulso, ele não pode correr e saltar. Ele vai sair do ponto e vai saltar horizontalmente 10 vezes. E é importante estar falando para ele que a variável velocidade também conta. Então ele não vai fazer um salto para. Não, é 10 saltos assim seguidos com a velocidade que ele conseguir adquirir. E aí a gente vai fazer ele saltar 10 vezes. Chegou no ponto final, ele pede para ele parar aí, não vai andar. E aí você já aperta. Você vai apertar o cronômetro para sair quando ele sair, exatamente no momento de sair. Você pode falar já, se não aperta o cronômetro. Você fala já, ele saiu, você aperta o cronômetro. E quando ele pisou a última parte do pé, ou ele pisou a última parte do corpo dele
no décimo salto, por isso que é importante estar atento aí, né? Você aperta e pausa aí o tempo. E aí você anota o tempo em segundos e a distância em metros, né? Por isso é importante deixar pelo menos os 50 metros de distância para a gente saber. A gente nunca sabe quando vai, mas tem que ter, porque ele vai fazer 10 saltos seguidos. E aí, a gente fez a primeira tentativa e a gente vai medir, esqueci de falar, a gente vai medir do ponto do calcanhar. A gente traz o calcanhar mais próximo da linha, então a gente coloca a trena lá na linha até o calcanhar e anota aí em metros e os segundos, já deixa aí. Para fazer a segunda tentativa e a terceira tentativa, dá 5 minutos de pausa para cada tentativa. Pausa passiva também, sem fazer esforço nenhum. Como a gente calcula? Vamos lá, né? A fórmula é o seguinte. Ele transformou isso, a potência em unidade. Uma unidade de potência anaeróbica absoluta. A gente vê o APU. A gente vai precisar do peso corporal da pessoa, a distância do teste em metros, certo? E o tempo realizado em teste em segundos, como eu havia falado. E aí a fórmula é a unidade de potência anaeróbica absoluta é igual a peso corporal vezes distância dividido por tempo por segundo. Sei que uma pausa aí, eu sei que o canal tem 15 minutos, a gente fala 15 minutos, mas como é importante estar explicando exatamente como funciona a formulazinha, eu vou deixar esse vídeo um pouco maior, certo? Tem aqui, a gente vai lá, um cálculo, vamos fazer um exemplo, né? Tinha falado que o Paulão, ele pesa de novo, vamos usar o Paulão aí, pesa 80 quilos, ele tem a distância ele fez a melhor distância dele de 36 metros com o melhor tempo de 14 segundos. Essa a gente já vai jogar na fórmula, essa é a melhor fórmula. Então a gente tem 80 quilos, 36 e 14. A gente vai colocar a APU é igual a 80 quilos vezes 36 metros dividido por 14 segundos. A gente tem a APU é igual a 2.880 dividido por 14. E a gente chega num valor, eu coloquei aproximadamente não, porque tem mais números, a gente coloca só os dois primeiros, que é importante colocar os dois decimais, né, depois da vírgula. E a gente tem 205, no cálculo chegamos a 205,71. Importante deixar os decimais que a gente vai ver agora como a segunda fórmula consegue comparar isso com o tipo de fibra, certo? Muscular. O segundo cálculo que ele criou, ele fez uma estimativa da mesma conta, ele conseguiu relacionar aí com a massa corporal magra. Então a gente vai só precisar da massa corporal magra e vai jogar ela nessa fórmula. A unidade de potência anaeróbica absoluta estimada é igual a 5,84 vezes MCM, que é a massa corporal magra, faz entre parênteses primeiro, menos 112,63. Então, colocar aí que no nosso exemplo, ele tem 54 kg de massa magra, massa corporal magra, e a gente fez o cálculo aí, 5,84 vezes 54 dá 315, subtrai 112,66, e a gente chega num cálculo de 202,73. Anota tanto o estimado como o que a gente fez no teste lá do salto, certo? Por quê? Agora, ele criou essa associação entre tipo de fibra muscular com o predomínio, como falo, com a potência, perdão, tipo de fibra, o predomínio do tipo de fibra que tem no membros inferiores com a potência. E aí, como a gente chega? A gente anota aí os dois valores, mas se o nosso teste, que é o APU, ele é maior que o valor estimado, quando a gente calculou o valor estimado, a gente realizou o teste, a gente colocou ele para fazer a ação, e o outro a gente só calculou com uma fórmula lá que a gente viu anteriormente. Se a ação é maior do que a estimado, a gente tende a ter um predomínio de tipo de fibra 2, ou seja, fibras rápidas, atletas de velocidade rápidas, a gente tem fácil hipertrofia, atletas de explosão mesmo. E se a gente tem um valor da ação, que aí é a unidade de potência anaeróbica absoluta, ela for menor que a estimada, a gente tem um predomínio de tipo de fibra 1, lenta. É um tipo de fibra que é mais resistente, é mais difícil gerar dano,
E a gente tem isso, então a gente faz esse cálculo e compara. E se for igual ou aproximadamente um com a outra, tipo, um a menos ou um a mais, a gente pode tentar associar, ele tem geralmente o equilíbrio, né? Porque uma pessoa ela não tem a dominância, ela não tem a total dominância de uma fibra, né? Não fica assim, tipo de fibra 2 se a gente só tem essa, entendeu? A gente tem a mistura. Às vezes um predomina a outra e o outro predomina a outra, mas tem alguns que pode estar tentado equilibrado aí. Nesse exemplo nosso, lembra que a gente chegou a 205,71 e no valor que ele fez na ação, no salto, e aqui a gente tem maior que 202,73, certo? Então, a gente tem o predomínio de tipo de fibra 2 rápida. 205,71 é maior que 202, que é porque é maior do que a estimada. E aí, nosso atleta, o Paulão, no caso, ele tem predomínio tipo de fibra 2 na parte inferior, certo? E aí a gente pode associar que ele é um atleta de velocidade, ele pode treinar mais explosão, e entre outras coisas, como vocês sabem aí. Por fim, eu vou dar um exemplo que eu fiz rapidão. Um exemplo, eu coloquei os jogadores aqui em ordem, antes estava em ordem de número mesmo, 1, 5, isso. Aí a gente aplicou um teste de 1RM para membros inferiores, tem que colocar específico o exercício, eu não coloquei, mas a gente coloca o exercício específico. E aí a gente chegou a esses resultados. O que eu fiz? Na segunda linha do teste RM, você pode tentar fazer e ordenar do maior para menor, ou do menor para o maior, que seja. E aí você encontra associações próximas dos pesos, né? 82, 80, 78. E aí eu peguei como eles estão próximos e agrupei com um grupo verde. Depois eu fiz o grupo amarelo, que está próximo, e depois o grupo vermelho. E aí a gente pode utilizar isso, como eu tinha falado lá no começo dos slides, tentar agrupar para ir mais rápido o treinamento, a gente não perder tempo de ficar trocando muito peso, entendeu? E continuar tendo a parte individual, né? O treinamento. Aí a gente fez aqui também o teste de Flagner e colocamos o valor aqui. Depois do teste Flagner, você pode colocar lá o tipo de fibra também. Aí você precisar treinar também, associar. Você pode associar. E aí depois, na outra, passou um mês, mais de um mês, supostamente eu apliquei de novo o teste de 1RM, né? E aí 7/9, sempre, lembrando sempre, não aplicar antes, um dia depois do jogo, aplicar quando o atleta está descansado, e nas mesmas condições do primeiro teste, aplicar no segundo teste. Amanhã, sempre está usando essas mesmas variáveis para ter uma comparação melhor, né? A gente está comparando com todas as variáveis mais específicas melhor. Porque pode ser que um dia está chovendo, o outro não, e você precisa aplicar, tudo bem. Vai interferir, mas é pouco, porque você fez de manhã, você fez ao mesmo tempo de descanso e etc. E aí aqui, na do lado, eu fiz uma tabela de melhora e comparei o resultado 1 com 2 em porcentagem, me deu 3,7, exemplo aí. E dois resultados para mim foi muito, como fala, discrepante, e me surpreendeu, né? É o menos 3,8 do Pedro F e 0 do nosso amigo Martinez. A primeira coisa, eu vou lá, analiso. O Pedro ele ficou 15 dias no departamento médico, por isso ele teve uma piora, porque ele acabou não treinando. Beleza, justificou. Mas, olha, o Martinez ele não conseguiu recuperar, ele não conseguiu melhorar e ele não estava no DM, não estava fazendo nada. Então, que variável eu fiz errada para que ele não tenha uma evolução, entende? Porque os outros atletas tiveram uma evolução, pode ser que uns mais, outros menos, mas o nosso Martinez não teve. E aí a gente tem que dar uma analisada nisso. E aí ver variável de que, dependendo da carga tá errada, etc, vai muita coisa aí que a gente não pode falar no vídeo, certo? A gente pode trabalhar outra vez em outro vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essas foram a referência que eu usei 2 artigos, tentei ler outros artigos também. Se vocês quiserem buscar nesse artigo, ele explica a parte de teste de repetição máxima, entre outras coisas. Se vocês puderem dar o like, comentar, se tiver qualquer dúvida e eu puder ajudar, eu vou estar ajudando aí. Comenta, dá o like, compartilha, que é importante isso, certo? Um abraço a todos, muito obrigado para quem ficou até o final e obrigado por estar ajudando esse projeto aí. Grande abraço.